Boa noite, meu nome é Wilker, vou estar apresentando aqui um artigo junto com o Eduardo. O título desse artigo é Explorando tecnologias de IoT no contexto de Health Smart Home, uma abordagem para detecção de quedas em pessoas idosas. Os autores desse artigo foram Leandro Yucchio, Thiago Volpato, Márcio Maestralo e José Rodrigues Torres Neto. Certo? A gente está na disciplina de Introdução ao IoT com o professor Gabriel Vinícius de Oliveira, certo? Vou dar uma breve introdução do artigo, depois eu vou apresentar a proposta, acho que vai ajudar no entendimento. Né? Nos últimos anos houve uma crescente do número de idosos em diversos países. Né? Um desses países é o Brasil, Estados Unidos, Japão, principalmente o Japão, né, que tem uma taxa de natalidade muito baixa, isso faz com que tenha cada vez mais idosos. Né? E consequentemente esses idosos eles têm uma vulnerabilidade em relação à saúde, certo? Quanto maior a idade das pessoas, mais fácil ela ter problemas de saúde e ser mais frágeis nesse sentido, certo? Além disso, geralmente pessoas idosas elas são mais solitárias, né? Moram sozinhas em suas casas, né? E o que isso significa, né, que o tratamento domiciliar para essas pessoas ele se torna mais cômodo, certo? Então muitas pessoas têm problemas de saúde, elas precisam de um suporte, e se a gente tivesse tratamento no domicílio, na casa da pessoa, fica mais confortável para o idoso ali, certo? Então a gente precisa de tecnologias que possibilitam isso, né? Porque nem sempre as pessoas têm dinheiro para poder bancar uma outra pessoa para ficar ali dando suporte, para ficar ali dando atenção, certo? E se a gente estudar tecnologias que possibilitam isso, né, que ajudam a baratear o custo e tornar isso possível, é uma proposta muito boa que é interessante de ser estudada, certo? Então a proposta do artigo ela visa atacar justamente essa problemática, né? Ela vai ali abordar alguns conceitos de classificação de movimento com base em tecnologia IoT, né, que a gente vai detalhar mais para frente, mas a proposta do artigo é justamente estudar tecnologias IoT encarando esse problema, né, para criar soluções que resolvam esse problema e que ajudam os idosos a ter um tratamento no domicílio, não só idosos, né, mas pessoas que precisam, né, desse cuidado, certo? Aqui a gente tem o conceito de Health Smart Homes, que não diferencia muito da Smart Home, né, que a gente já conhece, que é a casa inteligente, que tem dispositivos ali que tornam a casa inteligente, né, como sensores. Só que no caso da Health Smart Home, ela tem um foco maior na questão da saúde, né? Então ali os sensores eles vão mais ser voltados, né, serão mais voltados para esse tipo de cuidado e não tanto para o conforto em si, que geralmente as smart houses ou smart homes trazem. Né? Então a gente vai ter ali sensores de porte, sensores de movimento, sensor de caída, de luz, né, diversos tipos de sensores que a gente consegue coletar dados e se precaver, né, quanto à questão da saúde do idoso. Né? Então, a problemática do artigo é o seguinte: a gente tem diversos estudos na área acadêmica sobre smart home, sobre tecnologias IoT que visam realmente abordar esse tipo de assunto, né? Porém, a gente não tem uma classificação bem definida do que é um movimento de risco e do que não é um movimento de risco, certo? Então, o artigo visa justamente estudar isso, visa classificar o que é o idoso caindo, né, o que é o idoso sentado, o que é o idoso às vezes lendo um livro. Né, então a gente não tem bem definido o que é um movimento de risco que pode levar à saúde, que pode, né, deixar em risco a saúde do idoso, e movimentos normais. Né, muitas vezes a pessoa só está vivendo ali e a gente não tem essa classificação bem definida, certo? E aí o artigo ele traz o modelo, ele cria um modelo justamente para facilitar esse entendimento, né, para classificar esse tipo de movimentos. Então, o objetivo do modelo é identificar a atividade realizada do usuário, prover um mecanismo que possa monitorar de maneira inteligente e não intrusiva as atividades do cotidiano do usuário e explorar uma abordagem para a classificação do movimento com a utilização dos conceitos IoT, certo? Essa palavra é bem importante, não intrusiva, porque a gente não pode fazer com que as pessoas fiquem constrangidas, né, observar elas. Então, é um ponto bem importante. A gente tem que cuidar da saúde sem que seja intrusivo na vida das pessoas, né? E aí, para fazer isso, para tornar isso possível, os autores eles adotaram um modelo de arquitetura chamado Smart Architecture para In-Home Healthcare, né, o SHAHC, né, que
funciona basicamente da seguinte forma: a gente vai ter dois elementos, que são os sensores e o nó decisor. Ali os sensores, geralmente, a gente tem o acelerômetro e o giroscópio, que o Eduardo vai falar mais para frente, né? A gente tem o nó decisor. Então os sensores eles coletam dados e mandam para esse nó decisor, que com base em algoritmos de machine learning vai classificar o movimento, se aquele é um movimento de risco ou não, certo? Então a gente tem uma imagem aqui da arquitetura. Nessa imagem a gente tem a adição de um servidor remoto, certo? Então isso aqui serve para caso tenha sobrecarga nesse servidor local. E servidor local geralmente é uma máquina que vai ficar na casa da pessoa, certo? Então se caso a gente tem sobrecarga, a gente consegue fazer o balanceamento de carga para o servidor da nuvem, né? Para tornar mais escalável. E aqui a gente tem o Embedded Devices, né? Os dispositivos embarcados que coletam os dados e mandam para o nó decisor, certo? Isso aqui é a arquitetura SHA-HC. Certo? E para a gente classificar esses movimentos, né, eles utilizaram alguns algoritmos de machine learning, né, para poder fazer essa diferenciação entre os movimentos. Eu vou citar os algoritmos que eles utilizaram sem aprofundar muito, porque não é o intuito do artigo, né, mas mais para entendimento e para curiosidade mesmo. Eles utilizaram o Nearest Neighbor Classification, né, o KNN, que é um algoritmo que classifica um novo dado comparando com os dados de treinamentos mais próximos, os vizinhos. Ele verifica quais são os vizinhos mais próximos e classifica o novo dado na categoria que mais aparece entre esses vizinhos. Certo? A gente tem o Decision or Regression Tree, né, que é a árvore de regressão. Faz previsões dividindo os dados em ramificações com base em perguntas simples. Cada divisão é feita para separar melhor os dados em grupos que compartilham características semelhantes, levando a uma decisão ou previsão final na folha da árvore. Certo? A gente tem o Bayesian Networks. Redes bayesianas são modelos que representam relações de causa e efeito entre variáveis usando probabilidades. Elas ajudam a calcular a chance de um evento acontecer, dado o conhecimento de outros eventos relacionados. Certo? A gente tem o SVM, que é o Support Vector Machine, né? O algoritmo SVM classifica dados encontrando uma linha hiperplano que melhor separa as classes. Ele maximiza a distância entre linhas e os pontos mais próximos de cada classe, criando uma divisão clara entre elas. E o último algoritmo que foi utilizado de Machine Learning é o MLP, Multiplayer Perceptron. Certo? É uma rede neural com muitas camadas de neurônios. Ela aprende a fazer previsões ajustando os pesos nas conexões entre neurônios, usando exemplos de entrada e saída para minimizar erros na previsão. Então esses foram os algoritmos utilizados para classificar os movimentos. Certo? Até agora a gente explicou e foi estudado sobre a parte técnica, né? Ou seja, como tornar isso viável, que algoritmos a gente utiliza, que sensores a gente utiliza, que arquitetura a gente utiliza, mas a gente precisa de um modelo, de um sistema que torna a interação do usuário mais viável, certo? Então a gente tem o Incas, que ele tem como objetivo, né, eu vou explicar na verdade os módulos, que vai ficar mais fácil explicar o objetivo. Né? Então a gente tem um módulo móvel, que ele serve para o usuário personalizar como o sistema ele deve reagir diante de uma situação de risco. Então a gente tem lá o módulo móvel, que é no celular, um aplicativo baixado, e a pessoa vai lá e coloca, quando o meu voo, sei lá, uma pessoa que tenha esse sistema, tem um movimento de risco, eu quero que mande um SMS para mim, ou se não para minha esposa, ou se não eu quero que toque um alarme, ou se não eu quero que, sei lá, ligue, enfim. Né, várias formas da gente saber que o idoso está em risco. Né? Então o Incas ele vem justamente por conta disso. A gente configura, personaliza no dispositivo móvel, e aí quando a gente manda esses comandos, ele manda para o servidor web, que esse servidor web está ligado diretamente ao sensor. Né? Então, uma vez que a gente configurou e o servidor pegou essa informação, quando tem um sinal do sensor, o servidor já vai saber o que fazer com essa informação, entendeu? Se é para mandar uma mensagem, se é para ligar, se é para tocar um alarme, certo? Então, o Incas vem justamente por conta disso, né, com esses três módulos. O módulo mobile, como eu expliquei, né, módulo do servidor web, e os sensores, né, que mostra também que a conectividade entre o módulo mobile e o servidor web é via SSL, né, que é a camada de segurança da camada de transporte, certo? Bom, e
falando um pouco sobre a avaliação de discussão, né? O que eles usaram para fazer esses testes, para ter essa experiência. Nesse trabalho que eles desenvolveram, foram considerados dois tipos de dados obtidos por dois sensores distintos, o acelerômetro e o giroscópio. Foram utilizados para verificar a utilização, né, dos algoritmos de ML na identificação das atividades dos idosos. Foram coletados dados de 3 indivíduos distintos também. Eles têm entre 18 e 70 anos. Esses dados correspondem a mais ou menos uns 15 minutos de cada usuário realizando uma atividade proposta por eles. No final desse experimento, eles adquiriram mais ou menos assim uns 135 mil dados de cada atividade realizada, com um total de 810 mil dados mais ou menos. Sabe? Não precisa não. Com a finalidade de facilitar a implementação dos algoritmos, eles usaram o ECA para ter acesso a esses algoritmos. O ECA ele é uma coleção de algoritmos que podem ser aplicados diretamente no conjunto de dados, por exemplo. São os parâmetros utilizados nos classificadores selecionados. Pode passar. Aqui é a base que eles usaram, né? A base de algoritmos que eles usaram. Trouxe essa tabelinha direto do trabalho deles. Pode passar. E aqui foram alguns resultados, né? Nesses resultados eles demonstram que os algoritmos de MLP eles têm para esse conjunto de dados, né? E tem uma questão mais precisa do que os outros tipos de algoritmos que eles utilizaram. Com o objetivo de validar melhor os resultados, foram realizadas várias análises estatísticas. E o MLP ele é a técnica que tem a maior precisão na classificação dessas atividades. Usando esses dois tipos de sensores que eles usaram, né? Outro fator que deve ser importante ressaltar também é o desempenho da proposta dessa arquitetura, a SAHC. Nessa análise, ele é permitido que a gente possa saber o comportamento esperado da arquitetura e poder investigar algumas maneiras mais eficientes e novas para as implementações e evitar uma sobrecarga nos nós das redes, por exemplo, e prevenir futuros gargalos na rede. Pode passar. Volta. Aqui seria uma regressão linear do que foi abordado, né? Que seria numa placa on-board e ela teria esse tempo de execução nessa regressão linear. E também foi um fator muito importante para o desempenho dessa SAHC, que eles utilizaram para testes o cloud computing para executar a identificação das atividades dos idosos. A gente pode ver que tem uma linha, uma regressão linear mais uniforme e vai subindo gradativamente essas informações. Bom, das considerações finais que a gente pode tirar desse artigo é que é bem bacana que a gente tem estudos nessa área, né, justamente porque quando a pessoa fica mais idosa, geralmente ela é vista na humanidade como uma pessoa que não tem mais valor, né? Então, uma vez que a gente move esforços para poder
melhorar a vida dessas pessoas para poder ter mais saúde, né, ter um bem-estar maior, de forma que a gente consiga ajudar até de forma remota, né? Às vezes tem ali um cuidador, ou se não um filho que às vezes não consegue visitar o pai, mas quer que o pai esteja bem, quer que tenha esse monitoramento. É bem bacana essas soluções, né? Então o estudo, o foco do estudo aqui é justamente focar em soluções para esse tipo de assunto, porém realmente focando na questão das classificações de movimentos, certo? Então, com a ajuda de machine learning, com a ajuda de cloud computing, com a ajuda do estudo de redes, né, para dispositivos IoT, com a ajuda da própria IoT mesmo, né, isso se torna possível, né? Então a gente consegue ter sensores que captam esses movimentos, que mandam para um servidor, e esse servidor com algoritmos de machine learning consegue entender se aquele movimento ele é um movimento de risco ou não, né, para a pessoa que está ali sendo observada. Obviamente, como eu já citei anteriormente, é interessante que não seja invasivo, né, até porque ninguém quer que a pessoa que está sendo cuidada ali fique constrangida, né, ao ser observada e etc. Porém, se a gente conseguir classificar esses movimentos e emitir sinais só quando esses movimentos for de risco, a gente acaba não sendo invasivo e também acaba ajudando a pessoa, né? E também é interessante que a gente, com o modelo que eu citei anteriormente, é possível personificar essa questão de como lidar com os sinais de risco, né? Então a gente consegue, de repente, mandar um SMS, de repente fazer uma ligação, né? Então a gente consegue não só classificar esses movimentos, mas se caso acontecer alguma queda, alguma coisa do idoso, a gente consegue ter formas de remediar isso e de realmente uma forma de emergência da gente contornar essa situação, né? Então o que eu tinha para falar do artigo é isso. Achei bastante interessante o estudo, né? Tem várias tecnologias que eu já ouvi falar e que eu estudei mais, aprofundei mais sobre o assunto lendo e estudando o artigo. E é isso. Tem alguma coisa para falar? Não, eu só ia citar mesmo que eu já tinha visto em algum vídeo que uma senhora que estava sozinha em casa, ela foi salva por causa dessas inteligência artificial não, essas tecnologias, né? Por IoT. exemplo, ela tinha escorregado e caiu na sala da casa dela, mas não tinha ninguém naquele momento para ajudar. Só que daí já entraram em contato com os filhos, já entrou em contato com a própria ambulância, assim, e já foram lá e conseguiram ajudar ela. Beleza. É isso. Obrigado pela atenção. Até a próxima. Isso.